Olá, eu sou Daniel Veiga da Rashopper e bem-vindo à primeira aula do curso H3X, o curso de formação de líderes Rashopper, onde você vai ver não só o Rashopper, mas outras técnicas de análise de risco, assim como todo o processo de gestão de riscos. Essa aula, a primeira aula, que eu chamo de aula 0, é uma aula introdutória sobre os principais conceitos de gestão de riscos. Nessa aula, a gente vai ver aí as principais entradas do processo de gestão e o processo de gestão em si. Durante o curso, nós vamos detalhar ainda mais cada um desses pontos que você vai ver. Mas esses conceitos são importantes para que todos, independente do nível hierárquico, grau de formação ou mesmo indústria que atue, consiga acompanhar o curso. E a partir desses conceitos, vocês vão ver que as técnicas que eu vou mostrar nesse curso podem ser aplicadas em qualquer objeto de análise, em qualquer sistema, projeto ou processo. Vamos lá então? Então, esse curso ele tem basicamente 3 inputs, 3 entradas: necessidades, pessoas e conceitos. Necessidades de imposição ou por opção, as pessoas e os conceitos. E esse é o processo de gestão de riscos como um todo. Vamos então detalhar um pouco mais as necessidades. Pois bem, uma pessoa, uma organização procura fazer uma análise de risco porque geralmente ela tem essa necessidade imposta ou por opção da própria organização. Como imposições, nós temos aí normas, leis e padrões, geralmente criados por órgãos fiscalizadores, como CETESB, IBAMA, ANP e Ministério do Trabalho, através das NRs, solicitam diversas análises de riscos, assim como o Corpo de Bombeiro, muitas vezes, para dar o aval de operação, ele também solicita uma análise de risco, assim como a Defesa Civil. Então é muito importante que no seu estado, na sua cidade, você analise todos esses órgãos para verificar se eles estão solicitando ou não uma análise de risco, que você pode estar devendo para esses órgãos. Então, uma hora ou outra, talvez algum fiscal bata a sua porta e peça essas análises. Então, se você souber fazer as análises, vai ser muito melhor para você. E mesmo se você já tem essas análises feitas, para você poder melhorar e avaliar a qualidade das suas análises. O outro ponto é a opção. Pois bem, a opção vem aí de necessidades de otimização, de melhorias, de planejamento dos seus processos. Nós temos aí um número gerado através de uma pesquisa da Dupont, que 61% das causas que geram 30% das perdas são desvios identificáveis no Rashopper. Fique tranquilo que nós vamos falar mais profundamente sobre todos esses pontos, tanto causas, quanto as perdas, quanto os desvios, as formas de identificação e, é claro, o Rashopper. Isso também, através dessa pesquisa, nos mostrou que a prevenção é em torno de 20% do valor da remediação. Se você já tem aí um plano de manutenção preventiva na sua empresa, você consegue avaliar isso de uma forma mais detalhada. E logo abaixo nós temos o ciclo de vida das instalações através das técnicas que podemos aplicá-las. Então aí é uma matriz de aplicação das técnicas. Como vocês podem ver, nós temos aí 6 técnicas: a lista de verificação, também chamada de checklist, análise IC, what if, uma análise preliminar de riscos, a APR, o estudo de perigos e operabilidade, o Rashopper, e análise de consequências, além da análise quantitativa de riscos, a AQR. Nós veremos nesse curso até o Rashopper. Análise de consequência e análise quantitativa de riscos nós não veremos, pois são técnicas mais profundas e exigem outros conhecimentos que são mais difíceis de ser ensinado num módulo, num curso desse tipo. Mas veremos o checklist, o what if,
a APR e o RASOP, além, é claro, da APP, que é praticamente irmã da APR. E nós temos aí nas colunas o projeto conceitual, projeto básico, projeto detalhado, construção e montagem, comissionamento, pré-operação, operação e desativação. O que são cada um dessas fases? O projeto conceitual, onde você vai ter a ideia do seu projeto. O que ele deve fazer? Qual que é a intenção desse projeto? Geralmente, um projeto ele decorre aí de uma análise feita em um processo que possui algum desvio que deve retornar ao normal. É um padrão operacional que foi definido aí como normal, ou mesmo de melhoria desse padrão. Então, o projeto conceitual dá as ideias, dá o conceito. Num próximo nível, o projeto básico já entra num detalhamento um pouco maior, do tipo quais são os elementos desse projeto, quais os custos que são possíveis ter, uma análise aí de 6Ms de material, mão de obra, maquinário, pode ser feito aí. Já no projeto detalhado, você vai chegar aí, como o próprio nome diz, no detalhe, né? Então são nos números mesmo, nas dimensões, nos cálculos do projeto. Finalmente, na construção e montagem, você vai ter aí todo o aparato e todos os requisitos necessários para montar e construir o seu projeto, ou seja, executar de fato o seu projeto. Finalmente, no comissionamento, você vai preparar para dar a partida, né? Preparar para dar a vida, vai para Go Live. Se for um software, você vai colocar no ar, você vai colocar em produção. E finalmente, a operação, que é a continuidade do seu projeto, ou seja, ele já está com vida própria, está operando. E depois, esse projeto um dia pode ser desativado, ou seja, a intenção dele pode deixar de ser interessante para a organização. E daí você tem a desativação. Pois bem, para cada uma dessas fases do ciclo de vida da instalação, nós aplicamos uma técnica diferente. Então, no conceitual, nós podemos aplicar aí análise SI e APR. Por quê? Porque aqui vai te dar parâmetros da direção que você está indo. Ou seja, você, por exemplo, pode estar indo numa direção conceitual que vai gastar muito dinheiro e se mostra inviável. Então, com essas duas análises, você levanta hipóteses e valida essas hipóteses. Já no projeto básico, você aplica novamente análise preliminar de riscos, ou RASOP, ou análise de consequências. Para quê? Para já ir definindo os seus parâmetros importantes para usar no seu projeto detalhado. No projeto detalhado, você vai usar novamente a APR ou o RASOP, ou análise de consequência ou análise quantitativa de riscos. Isso daí é para justamente fechar os cálculos, validar todas as hipóteses que você tem para finalmente fazer os ajustes necessários no seu projeto detalhado. Quando você for montar, você vai ter aí uma lista de verificação, novamente fazer uma análise SI, agora pensando no processo de construção e montagem, e análise preliminar de riscos, também focado nessa fase. Finalmente, quando você for comissionar o seu projeto, for colocar em pré-operação, você já vai ter muito bem detalhado todos os itens aí, então somente um checklist você já pode aplicá-lo e partir para a pré-operação. Durante a operação, você pode aplicar todas as técnicas novamente para garantir a qualidade da sua operação. E finalmente, se você for desativar, fazer um checklist de desativação para verificar se tudo está no caminho certo, e uma análise preliminar de riscos também pensando nessa fase. Então, por exemplo, eu vou desmontar toda a minha planta. Então, onde que eu vou jogar os resíduos, o
os destroços e assim por diante. Então, tudo isso deve ser pensado em cada uma dessas fases, ok? Nesse curso, lembrando, nós vamos ver aí as 4 primeiras técnicas e estamos preparando um material, um livro somente para a última técnica, que é a análise quantitativa de risco, que isso daí envolve química, estatística, física, biologia, geologia, enfim, é muito mais avançado e tem como pré-requisitos justamente as técnicas anteriores. Então aguarde que logo nós teremos um guia Rashopper especial só de AQR, ok? Então essa é a matriz de aplicação das técnicas. Finalmente, as pessoas são importantíssimas no nosso processo de gestão de riscos e inclusive na nossa análise de riscos. Então vamos ver aí as principais funções das pessoas na análise de risco de um projeto, de um processo ou de um sistema. O chefe do projeto, ele tem como responsabilidade cuidar do custo, do prazo, do escopo, da qualidade do projeto. Pode ser o gerente do projeto, pode ser o sponsor, o patrocinador do projeto. Ou seja, ele tem esse foco. O coordenador do projeto ou da análise de risco tem como função reunir a equipe, enviar os materiais com antecedência e preparar a reunião. Nós teremos um módulo nesse curso de formação de líderes justamente sobre reuniões eficientes. Então, todos os itens necessários para que uma reunião seja mais rápida e mais efetiva possível, incluindo aí desde a organização da equipe, quais as pessoas necessárias para uma reunião, quais os materiais necessários e como você dá andamento nas ações da reunião. Finalmente, nós temos os especialistas, que são basicamente quem projeta, quem monta, quem opera e quem cuida do seu projeto. Quem projeta pode ser o projetista, o orçamentista, o idealizador do projeto. Quem monta é quem vai executar mesmo o projeto. Quem opera é quem vai colocar em continuidade o seu projeto. Ou seja, ele foi entregue e alguém vai fazer com que ele continue andando. E finalmente, quem cuida pode ser aí segurança do trabalho, pode ser manutenção, enfim, tem diversas funções que cuidam do seu projeto. Você pode incluir até análises financeiras aqui para ver se o projeto está tendo o retorno financeiro que era previsto ou não. Então, esse é o papel dos especialistas. O relator da análise de risco. O relator tem como foco registrar as informações decorrentes do consenso do grupo, com clareza, objetividade e análise crítica. Muitas vezes o relator pode chamar a atenção para ele, para que o grupo entre em consenso ou mesmo ele revalide as ideias do grupo, criando aí até um confronto de ideias para justamente ter as ideias do grupo consensuadas. Novamente, no módulo de reuniões eficientes, eu vou falar sobre esse processo de registro de informações. E, finalmente, o líder da análise de risco. Pode ser o líder de Rashopper, o líder da APR, da PP ou qualquer outra técnica de análise de risco. Ele tem como função explicar a metodologia, conduzir a reunião através da técnica de reunião eficiente, cobrar os participantes que participem de fato e nivelar o entendimento. Ou seja, aqui provavelmente ou ele vai explicar o objeto de análise, vai explicar o problema ou vai pedir para que alguém explique para ele. Então, esse é a última função, o do líder da análise de risco. O próximo bloco nós vamos ver os conceitos de análise de risco e gestão de riscos.
Até lá!